A nossa viagem para a Europa continuava por entre campos de papoilas. Morar em Portugal tem as suas vantagens e desvantagens. Vantagens poderá ter muitas, que moramos ali num jardim à beira-mar plantado, mas quando... Pronto, lá está a senhora a interromper-me. Mas quando queremos ir para a Europa, temos que fazer 1000 e tal quilómetros para atravessar a Espanha. Por vezes parece ser um pouco cansativo, vamos dizer. Para atravessar a Espanha é muito cansativo. O que é que estão aqui? Os caminhões estão a mandar pedras. Os caminhões estão a mandar pedras. É das obras. Hã? É das obras da das estrada. obras da estrada, estão a arranjar o piso, não E é? os caminhões estão, Agora- projetam. Estava a ouvir pedras a bater na caravana, não estava a perceber. Até pensei que estávamos em Olha, Marrocos. olha, É? Pensei que estávamos em Marrocos a ser alvejados pelos miúdos à beira da estrada. Lembras quando passámos lá? Em que zona era aquilo? Já não lembro bem. Pois agora vamos ficar aqui parados no engarrafamento. Estava a correr bem, estava. Estávamos perto de Zaragoza, mas agora olha. Enfim, contingências da estrada. É sempre por causa destas obras. Tu lembras-te quando havia estas obras e tinha que haver trânsito alternado, que entregavam à última pessoa uma bandeirinha? É verdade. Lembro-me disso, lembro. E depois acontecia, quando chegávamos ao fim, entregávamos a bandeirinha e o outro trazia. Mas havia sempre um gajo que se esquecia de entregar a bandeirinha, ia-se embora com a bandeirinha e acabava a obra, pronto. Já não havia bandeirinha para ninguém. Pá, isto, que tempos esses que a gente viveu, é? Agora é tudo eletrónica, é o gajo ali com o semáforo, com o intercomunicador. É o mundo. O gajo a pirar-se com a bandeirinha, quer dizer. Esquecia-se para entregar a bandeirinha. Cristina, atravessar a Espanha, eu acredito que para algumas pessoas seja uma grande seca. Para nós é divertido. Vamos sempre a ver a paisagem, a lembrarmos destas palermices e aquela montanha ali ao fundo é espetacular, enorme, não sei o que é aquilo, mas estamos a aproximar de Zaragoza, não sei que montanha será aquela. Eduardo, já reparaste que passamos o meridiano de Greenwich? É verdade. Neste momento estamos no oeste leste. para este. Oeste para este. Não nos podemos esquecer no GPS passar a pôr este. Por o E em vez do W, senão não podemos barrar. Indo a atravessar a Espanha, a nossa ideia desta vez não é visitar a Espanha, é começar a partir da França, especialmente a partir de Andorra. E estamos a fazer, passamos o meridiano de Greenwich e estamos a fazer a estrada de ligação entre Zaragoza e Barcelona. Para mim, uma das estradas mais movimentadas de Espanha. E até há pouco tempo pagava-se portagem. Agora estou aqui a passar um caminhão, tenho que parar um bocadinho, porque isto tem que se ter atenção. A velocidade é muita, está aqui um senhor a parar à berma da estrada. Pronto, já passou. Ainda bateu qualquer coisa aqui de lado, que ele estava ali a cortar umas ervas. Foi uma pedra. Foi uma pedra, alguma coisa que saltou. Bom, esta estrada, como eu estava a dizer, uma das mais movimentadas de Espanha, até há pouco tempo pagava-se portagem. Ainda hoje, quando colocámos o destino no GPS, ele perguntou: querem incluir estradas com portagem? Ainda não está atualizado. Porquê? Porque agora esta estrada passou de autopista a autovia. Deixou de ter portagem, é uma estrada livre e então está completamente pejada de caminhões. É impressionante o tráfego de mercadorias que esta estrada suporta. Quando há muitos anos passávamos por aqui, nesta zona, isto era um deserto. Deserto de los Moneros. É o deserto dos Monegros. E neste momento está tudo cultivado. Está deserto, passou a zona cultivada. Eles andam sempre atrapalhados com água, mas vê-se o que fazem a água. A viagem continuava e começavam a aparecer as placas com o nome de Andorra. E pouco depois lá estavam elas, as montanhas dos Pirineus.
Por muitas vezes que passemos por estas estradas, estas paisagens impressionam-nos sempre. E era quase como que percorrer um túnel que nos levaria para um outro mundo, neste caso, a fronteira em Andorra. Mas atenção que Andorra não faz parte da Comunidade Europeia, muito cuidado na utilização dos dados móveis. A vossa conta telefónica pode ascender a números muito difíceis de suportar. Agora vamos mostrar um local muito simpático para estacionar e pernoitarem em Andorra. Passe a rotunda, segunda saída, CG1. É logo à entrada de Andorra, em Saint-Julien-de-Lorient, junto ao supermercado River. Contornamos esta rotunda, passamos junto à bomba de gasolina e vamos encontrar o estacionamento mesmo aqui à frente. Este supermercado não só nos oferece o estacionamento e a pernoita da autocaravana, como ainda vamos encontrar uma área de serviço ali à direita ao fundo. Depois é deixar a autocaravana bem fechada, percorrer uns poucos metros, entramos ali no parque de estacionamento do supermercado, apanhamos o elevador e pouco depois... Este pessoal do River são simpáticos. Colocarem o estacionamento à nossa disposição. E de manhã virmos buscar o pão. Buscar o pão logo de manhã, sabe tão bem. Junto às escadas rolantes ainda vou encontrar umas casas de banho que dão sempre muito jeito e pouco depois estamos junto ao sítio onde de facto se compra o pão logo de manhãzinha, abre às 8 horas. As compras ficam para mais tarde, agora vamos visitar Andorra a Velha. Saímos do hipermercado, passamos junto à bomba de gasolina e mais à frente encontramos uma paragem de um autocarro que nos leva até ao centro de Andorra a Velha. É verdade, e naquela bomba de gasolina, com o talão de compras do hipermercado, ainda têm 5% de desconto. Estamos aqui ao pé da área de serviço, que fica no centro de Andorra a Velha, para autocaravanas, que são 40 euros por dia. Acho que são mais de 40. Bom, podíamos ficar no Parque Campismo, no Valira, que é bastante agradável. Mas o que é surpreendente, Cristina, é as mudanças que Andorra apresentam de cada vez que aqui chegamos. É verdade. É impressionante. Eles estão a embelezar mais a cidade. Vinhamos no autocarro, praticamente não conhecíamos nada. E pá, isto é a primeira vez que a gente aqui passa. Não lembrávamos nada. É impressionante. Ou então começamos a ficar preocupados. Pá, já estamos a sofrer da Pois amnésia. é. Não é, não. Eles é que vão alterando Andorra com uma velocidade tão grande que de cada visita que fazemos tudo parece novo. Aliás, pode-se ver, se tu rodares, pode-se ver a construção que eles estão a fazer permanente aqui, os prédios. Claro que se procurarem com cuidado ainda vão encontrar alguns vestígios daquela Andorra que conhecemos há muitos anos. Mas de facto Andorra mudou muito. Hoje encontramos por aqui as principais marcas deste mundo comercial e ao qual por vezes é difícil de resistir. Nós bem tentamos, vamos vendo as paisagens, olhando para o rio Valira, mas enfim, olha bem ali na mãozinha da Dona Cristina, lá vai um saquinho. Mas deixemos para trás estas tentações deste mundo comercial em que vivemos e vamos continuar a nossa viagem agora a caminho de França. As condições climatéricas tinham-se alterado muito e passámos de belos dias de sol para muita chuva. A nossa ideia era subir as montanhas até ao colo da Valira a 2.480 metros de altitude, mas o tempo estava tão mau que o melhor foi apanhar o túnel e passar diretamente para as terras de França. A nossa viagem continua agora nas estradas de França. Passámos os Pirineus, entramos em França e é a altura de encontrar um pouso para almoçarmos e descansar um pouco, não é, Cristina? Sim, descansar. E depois também começar a pensar, planificar a viagem, porque saímos sem destino, mas há uma altura em que temos que pensar, bom, direita, esquerda, para cima, para baixo, montanhas, mar, praia, o que é que nos apetece? Bom, esta vida pode parecer que é só viajar de autocaravana, sem destino, como nós às vezes dizemos, mas não é bem assim. Por vezes temos que parar e procurar o destino seguinte. É o que fizemos hoje. Saímos de Andorra, atravessámos parte do sul de França, viemos a fugir a uma tempestade enorme que apanhámos ontem. Choveu em Andorra ontem à noite, foi torrencialmente, com relâmpagos. Passámos Toulouse e viemos parar numa terrinha onde por acaso viemos encontrar uma autocaravana fantástica com um indivíduo que tem
com paixão os automóveis antigos. Ele tem um automóvel que se chama, uma marca Matias, se não estou em erro, é Matiz, foi fabricado em França, no ano de 1000... Tem 100 anos, o carro, precisamente 100 anos. Quase 100 anos, é impressionante. É um clássico, está muito bem estimado e eles uma das coisas que eles fazem em autocaravana é levarem o carro a exposições e a encontros de clássicos. Nós tivemos a oportunidade de ficar ali uns momentos à conversa com eles e a observar a colocação do veículo antigo dentro do autocaravana. Isso é impressionante, a autocaravana é um peso pesado, tem uma garagem por baixo do habitáculo e o veículo entra puxado por um guincho lá para dentro. Vocês vão ver nas imagens. Aliás, vou mostrar essas imagens agora. Este é o quê? Não sei. Que carro é este? Não sei, não faço ideia nenhuma que veículo é esse. 5? 5? Ah, 5. C'est le week-end. Mais vous êtes de la région ou vous travaillez? Oui, on est dans. C'est comme nous. Nous, on est dans le Vaucluse, vers Pertuis. C'est plus qu'un hobby, c'est une passion. Oui, c'est une passion. C'est une passion. Pour avoir Puis après, bon, lui, il aime bien faire la mécanique, le moteur aussi, tout ça. Ouais, c'est une passion. Attends près là, hein? J'ai passé près là, hein? Então, o que nós vamos fazer é ir até à Suíça, até Geneve, não? Sim, mas antes vamos parar um bocadinho em Lyon, não é? Queres parar em Lyon? Sim, quero parar em Lyon para irmos ver aquilo. É uma cidade interessante. E além disso, uma pessoa descansa um bocadinho. Descansa um pouco. Portanto, amanhã vamos fazer à volta de mais 350 km, 360. Devemos chegar à hora do almoço, como habitualmente, ou um pouco depois da hora do almoço, paramos. Ficamos a descansar e vamos visitar a cidade de Lyon, que já não passamos por lá há algum tempo, e é sempre bom rever cidades como estas, em França, não é? Em viagem, para nós, é muito importante os mapas, os livros, que nos dão excelentes dicas e informações. O que é que nós usamos dos guias em papel? Como a Cristina estava a falar. Este aqui, o guia de viagem Suíça. Os Michelin verde, sempre que possível. Ele ultimamente tem estado a retirar algumas das edições, mas ainda vamos conseguir encontrar. Esta edição é relativamente recente e fala sobre tudo o que há a ver em França. Depois, muito importante, áreas camping car na Europa. Um grande auxílio quando estamos em viagem, para além do Park Fortnite, da aplicação Park Fortnite, é este livro que tem toda a Europa, todas as áreas de serviço que se podem encontrar por esta Europa fora. Áreas de serviço e parques de campismo. Porque, como sabem, nós não somos fundamentalistas e tanto usamos uma área de serviço como esta que aqui estamos, que é ótima, providenciada por uma edilidade que nos dá eletricidade gratuita, serviços gratuitos, um estacionamento ótimo no centro da vila, tudo bom. Mas também gostamos de parques de campismo. Gostamos de montar o real, gostamos de estar à vontade, ligar o grelhador, enfim. As nossas viagens são repartidas entre as áreas de serviço, os parques de campismo e, por vezes, algum estacionamento, não muito, mas algum estacionamento, entre aspas, selvagem. Estivemos a falar sobre os apoios físicos para a viagem, mas nós não descuramos a utilização dos nossos aparelhos eletrónicos em viagem, os nossos queridos GPS. Sem eles a viagem tornava-se muito mais difícil. E porquê é que nós viajamos com 2 GPS? Esta é uma questão que é recorrente, esta pergunta é recorrente nos contactos que os companheiros que nos seguem fazem. Porquê é que vocês viajam com 2 GPS? Eu fiz um pequeno vídeo quando vinha na estrada e agora vou-vos mostrar. Muitos companheiros, ao ver os nossos vídeos, perguntam: porquê é que vocês viajam com 2 GPS? Bom, essa é uma questão que nós também nos pomos às vezes, mas já temos uma resposta. Acontece o seguinte: vão aqui 2 pessoas dentro da autocaravana, como vocês podem ver no filme. Aqui neste caso a Dona Cristina vai a conduzir neste momento, eu aqui o António Costa, não confundam com o outro, o António Eduardo Costa, vai aqui na sua missão de copiloto, neste caso operador de imagem. E o que é que acontece? Vamos com 2 GPS, um deles, o do posto de condução,
tem o local de destino e é esse que se mantém continuamente como o GPS que vai definindo qual o percurso a seguir. O outro, o do apoio do copiloto, tem uma série de informações que nós vamos podendo usar. Por exemplo, distância até ao destino, aparece. E não interferimos no GPS de condução. Se eu fosse a fazer alterações e pesquisas, por exemplo, próximas cidades, isto iria afetar a quem está a fazer a condução. Podia haver um cruzamento, uma necessidade de mudar de direção de repente, mas o GPS estaria ocupado à procura de informações e isso poderia complicar a condução. Neste caso, o que acontece? Um GPS define o processo de condução, o trajeto a seguir. O segundo GPS é o de informação, é onde obtemos todas aquelas informações que necessitamos. É muito agradável viajar por França de autocaravana. Inúmeras localidades oferecem áreas de serviço com todas as comodidades para uma boa estadia. Esta, curiosamente, tem local para as mudanças técnicas ali fora, vamos ver. Está engraçado, é aqui no meio da praça. Colocaram o esgoto, colocaram água para a sanita química, água potável. Não é preciso muito, nem é preciso gastarem tanto dinheiro, basta porem uma caixa de esgoto e 2 torneiras, uma para as águas sujas. E não se incomodam de ser mesmo aqui no centro da vila, não é? E está ali. Mas vamos conhecer a Vila de Nocelle. Já tem alguns anos esta casa, não? Alguns séculos. Vê-se ali, olha o bar, o barrote ali tão antigo. Em todas as localidades há uma rua direita e aqui em França não podia faltar. Aqui está ela, a rua direita. Especialmente terá sido das ruas mais importantes aqui do Burgo. Porque ali ao fundo está uma construção tipo medieval interessante, anda ali a ver. E era de facto muito curioso, era a Rua do Forno. Uma rua que ainda nos dá a ideia de como seriam as casas no século XV. E havia muito mais para se descobrir. Cristina, esta vila parecia que não tinha assim nada com muito interesse e o que é verdade é que está a se tornar surpreendente. É uma cidade, é uma vilazinha. Histórica, com conteúdo histórico. Nós podemos ver aqui as casas medievais. Esta medieval que era construída de pedra, embaixo onde tinha a loja, onde podiam ter artífices, ou então os animais, e em cima era construída de madeira. Era onde habitavam as pessoas. E a Cristina lá ia usando os novos meios tecnológicos para obter mais informações. Vou usar aqui a minha fotografia, não é? E depois ela vai traduzir o texto, através do Google, da internet. Neste lugar onde estamos existiu um edifício exatamente igual àquele que temos estado a ver. E curiosamente era onde se reuniam todos os dias 28 os feirantes, quando era a feira semanal, feira mensal, reuniam-se aqui num baile. Mas esse edifício foi depois usado como refúgio para exilados da Espanha, que ao fugir da guerra civil que aconteceu em Espanha, foram aqui albergados. E mais tarde os judeus. Houve aqui uma repressão muito grande, isto fazia parte do governo de Vichy, da França ocupada, e a prefeitura reuniu os judeus que aqui existiam, nesta localidade, neste local, e daqui partiram para os campos de Auschwitz para serem exterminados. Por isso, hoje, é mais que um lugar, é um memorial que lembra que não devemos esquecer nunca a barbárie que o ser humano pode cometer contra outros. É a igreja de quê, Cristina? São Martinho, São Martin. E como é hábito, num domingo em França não se vê ninguém na rua, não é? Ninguém. É tudo deserto. Então o melhor é terminar por aqui este vídeo, mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube e vamos continuar a viajar juntos.